Oi gente, estamos de volta. Hoje uma live especial, está aqui comigo Lu Oliveira. A gente vai conversar um pouquinho sobre a prova da UEM, a prova de redação, mas a gente vai conversar também sobre literatura e gramática. O professor Luiz Felipe está aqui sentadinho do lado, aguardando para poder também chegar aqui. Daqui a pouquinho a gente troca aqui quem vai estar nessa cadeira para a gente conversar sobre a prova de literatura e a prova de gramática. Você que fez a prova, fez o vestibular da UEM ontem e hoje, a redação sempre dá bastante conversa, muita preocupação. E dessa vez, de novo, a UEM coloca ali um detalhezinho na prova que pega muita gente. Tem uma cidade imaginária, Irlândia, acho que é isso. A Lu vai falar pra gente sobre isso daqui a pouquinho. Mas olha só, eu estou aqui abrindo já a página do Platão para poder verificar quem está chegando. E quem quiser mandar pergunta, você fez a prova de redação, manda oi aqui pra gente. Tem dúvida a respeito do que aconteceu? É claro que quando a gente conversa aqui, a gente não conversa necessariamente em cima daquilo que vai acontecer, porque cabeça dos corretores, gente, só Deus entende. Mas a gente tenta pelo menos projetar o que pode acontecer. A mesma coisa vale em relação ao que nós vamos ter com o professor Luiz Felipe de literatura e gramática. Não dá necessariamente para a gente fazer a aposta do que vai acontecer, porque o gabarito oficial só sai na quinta-feira, tá bom? Então olha só, deixa aqui colocar no meu recadinho. Vamos lá, estamos ao vivo, colocar no meu perfil, estamos ao vivo falando sobre as provas de hoje. As provas de hoje do vestibular. Vamos ver se o celular ajuda. O celular não está querendo ajudar. Vestibular da UEM. Vamos ver se no corretor não faz nenhuma besteira. Beleza, já compartilhei aqui no meu. Vamos lá. Você que está chegando, manda um oi aqui pra gente e manda pergunta. Lu, tudo bem? Tudo bem. A pergunta que eles mais vão fazer é se eles vão zerar por não ter colocado Lândia na cara. Nós já chegamos nesse assunto. Hoje nós tivemos o tema mobilidade urbana. Foi pedido pela UEM de alguma maneira em 2013, na prova do PAS, primeira etapa, quando eles pediram sobre as bicicletas como uma alternativa mas não só para mobilidade profissional, mas também como lazer. Mas tinha um pezinho. A Unicamp pediu recentemente esse tema também da mobilidade urbana. Acho um tema importante de ser discutido e tratamos algumas vezes assim, não intensamente na sala. Eu sempre digo para os meus alunos, Ronaldo, a gente tem que ficar nessa neura de adivinhar tema, de saber qual que é o tema, porque os textos de apoio já fornecem as informações e já dão pistas para você fazer as reflexões. Quando é uma dissertação, não dominar o assunto é problema. Aí já é outra conversa. Mas aqui a gente não tem na UEM a dissertação. Aqui o gênero é importante ter as marcas. Tem que ter a leitura do texto de apoio, porque ele fornece o caminho. Mas é possível que eu faça necessariamente ter tanto conhecimento prévio, vamos dizer assim, sobre o assunto. Legal. Bom, o tema então foi mobilidade. Quais gêneros caíram? Relato e carta de solicitação. Relato e carta de solicitação. A carta de solicitação foi pedida também no PAS terceira etapa, há pouco tempo, finalzinho de novembro, para provar que não tem essa assim. Às vezes os alunos falam, mas se eles pediram carta de solicitação na terceira etapa, que é o pessoal que teoricamente vai fazer o vestibular também, não vão pedir. Gente, a UEM não tem essa tendência de, não pode repetir, pode pedir o mesmo, não tem problema nenhum. E repete. E outra coisa também que eu sempre falo, sabe, Ronaldo? São 10 gêneros do vestibular. E aí eles ficam, professora, qual você acha que vai cair? Gente, eu já fiz tanto palpite, cada hora eu palpitava de uma dupla. Não há essa necessidade também. Imagine, se eu soubesse previamente, óbvio que eu trabalharia aqui, mas ninguém sabe. Alguém chutou relato e carta de solicitação? Pode ser que algum professor tenha chutado. Gente, é só chute, tá? É sorte. E não tem também, não é isso que importa. O que importa é que o texto tenha ficado. Posso falar mais sobre relato, então, e carta de solicitação. Carta de solicitação foi, então, gênero que caiu no PAS. Caiu no PAS terceira etapa. Mas a prova do PAS terceira etapa, bem mais exigente, achei, tanto de tema quanto de proposta. Os alunos que fizeram as duas acharam essa aqui mais acessível. Eu achei a prova de hoje boa, tranquila, mas os alunos se perdem um pouquinho na história dos detalhes. Quando eu falo de detalhes, são pequenas coisas que na planilha fazem diferença. Eles sabem disso. Aqui não dá para lidar muito com o emocional às vezes, Eu
Eu brinquei que vou dar uma panelada em quem trocou Lândia por Maringá. E muita gente já contou pra gente que trocou. Conta pra gente um pouquinho quais foram os comandos. Vamos lá. Bom, havia 2 textos de apoio. O texto 1 de um site, né, de uma matéria, cujo título do texto é Mobilidade Urbana é desafio para melhorar a qualidade de vida, aponta a audiência. Nesse texto fala, por exemplo, que é um desafio para as grandes cidades, que há pessoas que gastam até 4 horas do trajeto entre a casa e o trabalho, que eles precisam sair dos bairros, né, das regiões periféricas para os grandes centros, em busca de trabalho, inclusive, que isso provoca uma fadiga mental e física, que a gente sabe que tem mesmo, e que naturalmente as cidades vão se espalhando, vão crescendo, e que nos bairros, Ronaldo, de acordo com o texto, a gente sabe disso, nem sempre há postos de funcionamento da prefeitura, por exemplo, de serviços da prefeitura, para que as pessoas não precisem sair. Isso vale inclusive para posto de saúde, sim, escola pública, mas eu acho essa série de serviços que às vezes os bairros não têm. E o próprio trabalho, por exemplo, dependendo do bairro, não um bairro pequeno, mas um grande bairro, como sei lá, um Jardim Alvorada aqui em Maringá, que tem uma população maior que muitas cidades, talvez o próprio bairro, com incentivo do poder público, sempre trabalhando nessa coisa de incentivo, sim, que pudesse ter trabalho ou oportunidades de emprego, não suficientes, mas boas para que as pessoas não precisassem procurar fora, porque isso aumenta o deslocamento. O texto de apoio falava muito sobre o governo ouvir a população, que existe o Estatuto da Cidade, mas aqui tem até a palavra falacioso, que no final das contas não se mostra efetivamente como que a população pode ajudar, mas é curioso, sobre a participação. Curioso citar o Estatuto da Cidade, porque o Estatuto da Cidade é um tema desconhecido por boa parte da população, né? É um documento importante, né? Aprovado já há muitos anos no Congresso, que regula tudo que diz respeito ao planejamento urbano, né? E que esse Estatuto da Cidade precisa, cada cidade, né, precisa ter aí o seu plano de mobilidade, o seu plano de desenvolvimento urbano, mas é um tema pouco conhecido. E aqui, né, usa até a expressão, impacta na qualidade de vida dessas pessoas, porque aqui em Maringá enfrentamos menos, né? A gente estava falando isso nos bastidores, ainda bem menos que os grandes centros, sei lá, se comparar São Paulo e Maringá, as pessoas às vezes até podem rir dos nossos congestionamentos. O texto 2, Ronaldo, era uma charge em que havia, né, pessoas conversando, né, pessoas, por exemplo, pela caricatura do poder público, sugerindo alternativas, por exemplo, ônibus mais rápidos, veículos leves sobre trilhos, e aí um cidadão que está no carrinho diz assim, que nada, hoje em dia o que está em moda seriam veículos quebrados sobre buracos. O que está acontecendo, e aí tem a ver com pavimentação, com qualidade das vias, mas lembrar sempre, não é, Ronaldo, que tem a ver com mobilidade urbana, porque eventualmente fala de buraco, a pessoa já começa a lembrar de buraco na estrada, isso é um risco também, porque às vezes a pessoa pega fragmentos, por isso eu sempre falo para os meus alunos. A primeira leitura, por exemplo, quando eu peguei a prova agora, eu fiz uma leitura mais escaneada, que é sobre o que trata o texto. Depois, na segunda leitura, eu fui pescando essas informações. E lógico, eu não fui escrever. Se eu fosse escrever, a minha leitura seria muito mais atenta. Eu não fiz os textos ainda, geralmente eu faço, porque todos os textos que eu trabalho com os alunos, eu sempre os escrevo também. Muito bem, podemos continuar? Vamos lá, então, o texto 1 é um texto, né, mais detalhado. É um texto que não está tão extenso, também é um texto. E aí depois o texto 2, na verdade, uma charge. Ok. Aí, e além dessa última edição do PAS, trouxe o contexto e o comando juntos, porque até no vestibular de julho havia contexto de produção, assim, 7, 8 linhas, depois o comando. E agora eles começaram, desde o PAS, a colocar o contexto e o comando juntos. Legal. E aí até o comando foi abreviado, porque vejo que são poucas linhas. E olha só o relato, como é que eles colocaram explicadinho. Você é morador ou moradora da cidade de Lândia. Eu não sei se tem alguma cidade com esse nome, talvez tenha, mas em princípio parece fictícia. E você acaba de passar por um grande apuro, aí entre parênteses, decorrente de problemas com mobilidade urbana. Um apuro, essa palavra apuro que eu acho que vai dar pano para manga. É uma delícia corrigir relato, porque a gente se diverte com as histórias que eles inventam. Né? Apuro parece uma palavra mais antiga. Apuro parece que vontade de ir ao banheiro, né? Eu só lembro que eu quero ir ao banheiro, quero ir ao banheiro. É apuro, eu quero ir ao banheiro e o ônibus não sai do lugar. Dura ideia, tá, gente? Porque o ônibus urbano
é um apuro. Socorro! Você quer chegar em casa, você vai ver como vai ter isso, alguém vai te contar depois. Bom, você passou um apuro para chegar em casa depois de um dia de trabalho ou de estudos. Certo. Você ficou irritado, eu estou contando aqui, né, o que está escrito. Você ficou irritado com isso e você considera que é um descaso do poder público. Você viveu uma situação aparentemente cotidiana, mas que é resultado do descaso com a mobilidade. E aí você decidiu publicar, sabe, textão do Face? É mais ou menos isso. Você chegou em casa muito irritado e foi lá para o seu divã virtual e tem uma página que se chama Reclamalândia. Olha só. Mas a pessoa foi legal, vai direto no Reclamalândia. Colocou vírgula, graças a Deus, Reclamalândia, porque as pessoas não colocam. No Facebook, para compartilhar com os moradores a situação que você vivenciou. Então veja, isso é muito clássico. Certo. Quem nunca? Você vive uma situação durante o dia que te irrita, te deixa indignado como alguém, né, como morador, como cidadão, e você vai resolver compartilhar com o outro, é isso. Certo. A partir do texto 1 e do texto 2, você vai redigir um relato sobre essa experiência negativa vivida por você, que tem tudo a ver com o relato, porque o relato é isso. Poderia ser uma experiência positiva, porque o relato eu conto uma história específica, mas não com situação inicial, um desfecho, com clínicos, nada disso. Eu vou compartilhar uma experiência vivida que pode ter sido boa ou não, né, como foi aqui. E caso a pessoa quisesse assinar... O relato não tem carga avaliativa, nada disso. Tem que ter no final de reflexão. Eu já vou falar da estrutura, legal. olha só. Caso você queira assinar, morador ou moradora, só uma observação. Alguns anos atrás a UEM não colocava assinatura em relato. Por que começaram a colocar? Porque começaram a fazer esse contexto de imagine que você vai para a rede social contar a tua história. Normalmente, se eu publico no meu perfil, eu não assino, às vezes com o meu nome que está na minha página, mas se eu vou numa outra página, é meio normal que a pessoa coloque o próprio nome. Como corre-se o risco do candidato colocar o próprio nome, aí sim vem o zero da identificação, eles já colocam aqui. Se a pessoa fala assim, mas eu não sabia, mas estava ali, morador ou moradora. Os meus geralmente nem colocam, tá? Caso queira assinar o texto, ok? Enfim, mínimo 10, máximo 15. E que eu imagino que a maioria deve ter feito, que eu faria também. Hoje, depois de um dia exaustivo de trabalho, quando ia embora para casa, vivi uma experiência muito desagradável, fruto do descaso do poder público com a mobilidade. Porque isso parece meio assim, mas eu não escreveria desse jeito na rede social, eu já ia, sei lá, fazer construir um cenário de expectativa, mas no relato isso não é importante. Eu imagino que as pessoas tenham começado assim. E aí você diz que viveu um apuro, eu acho até que as pessoas devem ter usado essa expressão, que você viveu um grande apuro decorrente do problema de mobilidade, e aí depois você conta como é que foi isso. Certo. E aí você riu da minha ideia, mas o que seria um apuro, né? Eu já ouvi alunos que colocaram assim, que teve, sei lá, alguém que teve pânico e ficou muito tempo lá no ônibus, o ônibus demorou, teve um engarrafamento, um congestionamento, ou alguém que quebrou o carro, né? Pode ser isso, porque a charge fala de buracos. Pode ser alguém que por causa de um grande buraco na via, acontece tanto isso, a pessoa quebrou a roda do carro, perdeu um compromisso. Você tem que ter, não pode ser uma coisa qualquer. Então você vai contar aquilo, vai relatar quando, por exemplo, se eu estou contando isso no final do dia, quer dizer, você chegou em casa irritado. E aí eu pressuponho que aconteceu isso horas atrás, ou sei lá, eu conto à noite, aconteceu no início da manhã, mas foi naquele dia. E aí você vai dizer, vai fazer uma reflexão, não coletiva, tá, Ronaldo? Que é importante. Depois de ter passado por isso, comecei a pensar, e aí você vai dizer, apontar culpados, talvez, porque eu pressuponho que a pessoa faria depois desse relato, mas assim, uma reflexão tua também. Confesso que na hora fiquei muito brava, agora já estou um pouco mais calmo, mas mesmo assim quis compartilhar essa minha experiência com as outras pessoas para também chamar a atenção do poder público para essa questão. O tema mobilidade urbana teria que estar em todo o relato. Não pode perder esse assunto. Não pode perder, porque às vezes a pessoa começa a falar, por exemplo, do pânico que ela sentiu, ou ela perdeu, sei lá, ia fazer uma entrevista de emprego e perdeu por causa disso. Ela foca naquela questão em detrimento da mobilidade urbana. A questão do título no relato... A mesma questão que você citou, inclusive, sobre a charge, né? Isso. Você isso. citou, pega como foco a questão do buraco na rua. Eu colocar assim, porque a gente sabe que há rodovias que deveriam estar boas, enfim, mas
tem que ficar focado nisso. A questão do título também, alguns sempre perguntam, Renato, tem título? Se tiver no comando, pelo menos nos últimos anos, quando a UEM não colocou isso no comando, não havia necessidade. Não creio que vão colocar, sou morador de Lândia. Eu começaria até assim, moro há tantos anos na cidade de Lândia e hoje, no retorno do meu trabalho, vivi uma experiência. Não creio que seja um fator preponderante ter a cidade aqui, diferente da carta. Portanto, se você colocou que viveu a experiência desse grande apuro, e aí volto a dizer, certamente houve muitas situações distintas do que eles entenderam como um grande apuro. É alguma coisa que te deu uma consequência negativa. Foi uma experiência negativa. Mas eu gostei, eu achei socialmente bem imaginável de acontecer. Porque às vezes a gente compartilha experiências no Facebook negativas, vou ao mercado e sou mal atendida. Sim. E aí não tem a ver com o poder público. Mas às vezes eu posso ou ser mal atendida, né, por algum servidor público, ou eu posso estar indignada com o valor do IPTU. Isso, né, no sentido municipal, estadual, federal, sei lá. Tem várias possibilidades. Você e eu sabemos bem disso. A gente compartilha, às vezes, reflexões que têm a ver com o ser humano, mas aqui não era assim, nada genérico. Outra coisa, as pessoas costumam não sei o quê, não são as pessoas. Você viveu a experiência. Então não pode perder isso de vista. Ficar como um relato assim também só de desabafo. Foi um episódio. Eu precisaria ter descrito o episódio. O que aconteceu, que eu trabalho com os alunos. O que aconteceu com quem? Comigo. Eu posso até colocar que tinha um amigo junto, mas com quem aconteceu, o que, quando e onde. E aí eu vou dando detalhes do como depois. E fecho com a reflexão. Se fez assim, a tendência é tirar uma nota bacana. Legal, legal. A gente estava na discussão sobre o Lândia, né? O Lândia vai entrar mais agora na carta de solicitação, porque diz, você é morador de Lândia. Então veja, o mesmo morador que viveu aquele problema, ele está aqui na carta de solicitação. Você vem enfrentando problemas. Ali seria mais um fato, não vou dizer isolado, mas você vai contar um episódio daquele dia. Pode ter sido talvez um estopim. Certo. Você podia colocar no relato. Não foi a primeira vez que passei por isso. Agora aqui você está vivendo isso e você está preocupado como um cidadão preocupado com o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores. Então veja que aqui tem o coletivo, não é uma carta de solicitação porque eu estou me sentindo prejudicada, porque eu perdi meu emprego. Porque, aqui o coletivo está presente. O coletivo é importante. Para quem você vai escrever? Porque as cartas sempre tem quem escreve para quem. Para o presidente da Câmara Municipal, José Silva, então eles deixaram bem claro quem seria com nome próprio. E você é morador, cidadão, eles colocaram, assine como morador ou morador, eles deixaram claro isso. Qual o objetivo dessa carta? Porque toda carta tem uma finalidade, escrever para esse presidente da Câmara pedindo um projeto de lei que resolva ou amenize a situação da mobilidade, os problemas decorrentes da mobilidade urbana, da falta dela, né? Sim. E aí eu gostei desse verbo amenize, porque eu sempre falo para os alunos, eu não tenho problema algum social que eu uso o verbo resolver, eu acho pretensioso e impossível. Resolver, solucionar, conversa fiada. Agora, amenizar, minimizar, reduzir, enfim. Sim. Agora, veja bem, o que é importante se você ler o comando com atenção, porque é isso que me angustia, escanear. Quem colocou Maringá, data de hoje 10, Maringá 10 de dezembro, não, você é morador de Lândia. Como é que eu sou morador de Lândia? Escrevo carta Maringá. Agora vejam, queridos, eu acredito, pela minha experiência, que a banca não vá zerar o texto, porque eu já recebi uma porção de mensagens. Tem vários que identificaram da carta com Maringá. Eu tiraria, eu descontaria pontos, mas não zeraria. Acredito que a banca não fará isso. Agora vamos lá, veja que interessante. Eu falo tanto sobre isso, tanto de observar o comando, quanto de não se desesperar que isso vá zerar. Hoje, né, segunda-feira, amanhã eles têm as específicas. Eles saem tão, às vezes, derrotados da redação, porque, olha, não sei quem falou que vai zerar, que amanhã vão fazer a prova já até meio desanimado. Mas eu já zerei na redação. Isso parece brincadeira, mas não é. Portanto, não fiquem na conversinha conversem com professores, né, que vocês conheçam. Se quiserem me procurar também, a gente vai conversar. Mas olha só para encerrando, a carta de solicitação pedia argumentos convincentes que justificasse a criação desse projeto de lei que você está pedindo.
Portanto, se eu Você está pedindo especificamente a criação de um projeto de lei. não só assim, escrevo para pedir ao senhor um projeto de lei que amenize o problema da mobilidade urbana. Tá, mas eu tenho que apresentar, e aí eu posso fazer pequenos relatos, pequenos na carta. Dia desses, por exemplo, senhor José da Silva, né, aconteceu, isso não é só comigo, mas aí é um problema coletivo. Isso é uma situação que muitos moradores passam, e aí apresentar tanto as desvantagens, né, os problemas, quanto qual seria uma possível solução, medida. Por exemplo, eu lembro de apoio agora, fiz isso, né, a UE acabou de divulgar, mas eu colocaria isso, de que fosse um projeto de lei que obrigasse, não sei se eu posso usar esse verbo obrigar, mas que a prefeitura tivesse esse compromisso